175 anos portugueses nas Bermudas e não vou alongar muito aqui, mas acho que fazia todo o sentido implicar a população, visto que nós temos uma unidade em que a imigração nas Bermudas ainda hoje representa muito aqui no nosso conceito. Temos muitos imigrantes, uns já regressaram há muito tempo, uns estão por lá, outros estão a regressar neste momento e acho que faz todo o sentido aqui apresentar o sentido. É engraçado que eu já aprendi aqui algumas coisas com ele. E uma coisa que aprendi que agora há pouco tempo, eu sempre pensei que os estudantes tinham sido os primeiros a ir para a Bermuda, mas foram os madeirenses. Eu não sabia disso, tinha a certeza que tinha sido os açorianos, não, foram os madeirenses. Não foi? Pronto, vou dar a palavra, vou passar a palavra ao Eduardo e agradecer a presença de todos e principalmente ao Eduardo por ter vindo cá. Obrigada. Boa tarde, muito obrigado pela sua apresentação. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à disponibilidade da Câmara Municipal da População, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do Sr. Ricardo Muniz, pela vossa presença aqui. O meu nome é Eduardo Pereira Medeiros, nasci aqui nesta ilha de São Miguel, sou açoriano de São Miguel, micalense, também historiador, além de guia e intérprete, e venho aqui apresentar a minha terceira obra, que também é relacionada com a imigração, que chama-se 175 anos de portugueses nas Bermudas. Portanto, 175 anos de portugueses nas Bermudas já foi criticado por referiram, então porquê é que não é açorianos nas Bermudas? Acontece que, precisamente, os primeiros portugueses não foram açorianos, foram madeirenses em 1849, portanto, no ano passado foram celebrados os 175 anos de portugueses nas Bermudas. Então, o que é este livro? Este livro é o resultado de uma investigação de aproximadamente 2 anos. Iniciei a pesquisa em 2022, finalizei a escrita e a pesquisa, portanto, à volta de setembro de 2024, lançado em novembro do ano passado. E o livro foca então um pouco sobre esses 175 anos. Em primeiro lugar, estamos então a ver a capa do livro, que tem uma das minhas paisagens favoritas. Vivi na Bermuda durante 3 meses, a fazer a pesquisa lá, de janeiro aproximadamente a abril de 2023. Vivi lá neste tempo, fiz a pesquisa nos arquivos, entrevistei mais de 50 pessoas da comunidade açoriana, cá também entrevistei algumas pessoas, passei muito tempo no arquivo das Bermudas, na biblioteca das Bermudas, fiz também pesquisa em Portugal continental, no arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto, tudo o que tinha a ver com o Consulado de Portugal da Bermuda. Tive também informações da Madeira, onde vieram os primeiros portugueses para emigrar para a Bermuda. E lá está também muita investigação cá nos arquivos de Ponte Delgado, alguma informação dos arquivos de Ilha Terceira, de Ilha de Faial, daí para fazer esta pesquisa. À volta do livro, além de uma paisagem que simplesmente olhar dissesse Bermuda ou Bermudas, quis também colocar algumas das figuras principais que marcaram esta história dos portugueses nas Bermudas, que depois pela leitura os atores conseguem perceber. Claro que também não podia deixar de voltar a agradecer a todos os patrocinadores que me ajudaram a colocar esta obra cá fora, em especial a empresa da ING, o próprio governo das Bermudas, os meus patrocinadores, de algumas empresas, assim como também patrocinadores individuais que me ajudaram com donativos para lançar esta obra, que também está traduzida a um livro de 736 páginas, e daí também tenho tido os custos para ser lançado. Pronto, estou eternamente grato nestas ajudas que obtive. Portanto, o livro, como eu referi, 736 páginas, está dividido em 5 capítulos, dos quais o mais volumoso é o capítulo número 4. No entanto, além da introdução e conclusão, não podia deixar de ter um primeiro capítulo onde eu refiro dados sobre o que é que são os Açores, o que é que são as Bermudas, alguns dados históricos, geográficos, políticos e populacionais. Isto porquê? Porque ao fazer a minha pesquisa e a falar com as pessoas de lá e as pessoas de cá, havia sempre algumas dúvidas. Por parte dos bermudenses, o que é que afinal são os Açores, o que é São Miguel, o que é Portugal, e pelo lado dos açorianos, o que é que são as Bermudas.
as Bermudas são mais pequenas que a Graciosa. As Bermudas são mais pequenas, um pouco mais pequenas que o Conselho da Lagoa, mas tem mais população que a Ilha Terceira. Ou seja, é um território intensamente povoado. Durante a sua história, por exemplo, as Bermudas eram um dos sítios do Império Britânico, que ainda são território britânico, eram um dos sítios com mais população por quilómetro quadrado. Mais que as Bermudas era só Hong Kong, que hoje em dia tem uma densidade populacional enorme, e Malta. E todas estas condições populacionais, históricas, geográficas das Bermudas, claro que influenciaram e influenciam a imigração das Bermudas, daí que a Bermuda tenha um dos regimes de imigração mais restritos do mundo. Com muita restrição, a população da Terra vem sempre em primeiro lugar, e entre outras condições que eles pedem. Então, à volta do livro afora, explica os condicionantes que influenciaram a nossa imigração para as Bermudas. E claro que aquele mapa em si diz muito, está à mesma escala, mostra mais ou menos o tamanho de São Miguel e o tamanho das Bermudas. No entanto, nem sempre o tamanho é tudo. E eu refiro mesmo no livro também as questões de economia, porque é que os açorianos emigram para a Bermuda. A Bermuda tem um PIB per capita, portanto uma riqueza à volta de $118.000 por ano, enquanto que os Açores são pouco mais que 20.000 ao ano, ou seja, uma diferença astronómica. E mesmo em termos de PIB, a Bermuda é muito mais rica que os Açores. Faz com que seja um território consecutivamente os salários sejam muito mais altos, e é esta a razão que nós, os açorianos, ainda continuamos, no pleno século XXI, muitos a migrar para as Bermudas. Algumas fotografias de paisagens, aqui quem já foi migrante lá, claro que se lembra destas de paisagem, do clima, mais quente que aqui nos Açores. Campos de golfe em grande parte da ilha, tem muitos sítios de muito mais campos de golfe por quilómetro quadrado. E claro também a cidade em si, de Hamilton, onde passei muito tempo também a fazer a pesquisa. Então, entrando já no segundo capítulo, já me dedico mais à história em si, no livro em si, e o primeiro contato português com as Bermudas, não necessariamente a imigração, é abordado nesta parte, e tem a ver com um navegador chamado Estevão Gomes, que em 1525 passa pelas Bermudas. Foi o primeiro português a ter algum contacto, foi este navegador português, e efetivamente a Bermuda começa a aparecer nos mapas consecutivamente depois desta sua passagem pelas Bermudas. E há uma pedra, na zona sul da ilha, na reserva natural de Stephen Town, que chama-se Portuguese Rock, hoje em dia, pedra portuguesa. Durante muitos anos era chamada pedra espanhola, e acontece que em 1543, até consigo ver ali, houve um navio português que naufragou, uma nau portuguesa que naufragou nas Bermudas, nos recifes das Bermudas, e eles ficaram lá a viver durante um mês. Portanto, foram os primeiros portugueses a viver nas Bermudas, não por vontade própria, que eles simplesmente naufragaram e depois abandonaram e não mandaram voltar, mas demonstra o primeiro, os portugueses chegaram a toda a parte do mundo, e efetivamente também foram os primeiros portugueses a pôr os pés em terra nas Bermudas. E claro que também esta pedra também está associada à questão da discriminação que os portugueses sofreram nas Bermudas, e hoje em dia nas Bermudas culturalmente fala-se em três raças, que são os brancos, os negros e os portugueses, e durante muito tempo esta pedra era simplesmente chamada pedra espanhola, porque se reconhecer as provas históricas é que os portugueses que chegaram ali, e efetivamente também estava relacionado com esta pedra a possibilidade de povoar as Bermudas muito antes dos ingleses. As Bermudas foram descobertas pelos espanhóis em 1505, e no século XVI, antes daquele navio chegar, há um açoriano chamado Hernando Camelo, a trabalhar para a coroa de Espanha, que ele recebe autorização para povoar as Bermudas. Portanto, se as Bermudas viessem na altura a ser povoadas pelos espanhóis, tinha sido um homem aqui destas ilhas, Hernando Camelo. E isto é tudo abordado neste segundo capítulo. Já passando para o capítulo 3. Então aí nesta parte é que eu começo a falar mais da imigração em si, para as Bermudas. 1849 foi então a data em que os primeiros portugueses efetivamente chegaram às Bermudas, vindos da Madeira. E porquê? Que acontece que os madeirenses começaram a emigrar logo após o fim da escravatura no Império Britânico. Os britânicos aboliram a escravatura em 1834 e era necessária mais mão de obra barata para substituir a mão de obra escrava.
Então acontece que os madeirenses vão para muitos territórios, como Trinidade, ou a Antigua, e os vários territórios ali na América Central e América do Sul. E o que acontece é que as Bermudas, por várias razões económicas, entre as quais a necessidade de investir na agricultura para subsistência própria, ter agricultura para exportação, mas também para ter novas atividades económicas, porque até princípios do século XIX, a Bermuda tinha um grande foco na produção de navios, construção de navios com a sua própria madeira, os cedros da Bermuda. E acontece que, meados do século XIX, começam a ter os vapores, os navios feitos de ferro e de aço. Portanto, aquela indústria naval estava em perigo de entrar em extinção. E daí, o que aconteceu? Não havia muitas pessoas dedicadas à agricultura. Quando os madeirenses foram introduzidos na Bermuda, uma ilha com 50 km², havia 2 garados na ilha inteira. Eles importavam toda a comida, dedicavam-se simplesmente à construção de navios, que era mais rentável, dava mais dinheiro, não era preciso agricultura. Então, aquele senhor dali, William Reed, o governador das Bermudas, defende a introdução de imigrantes europeus, trabalhadores agrícolas, para desenvolver a agricultura. E então é aí que aparecem os madeirenses. A Bermuda ouve falar no sucesso dos madeirenses, dos imigrantes madeirenses em vários locais do Império Britânico e tem o desejo de introduzir imigrantes madeirenses. E então é aí que o governo da Bermuda decide investir um X de soma de libras para pagar a viagem destes imigrantes. E eles o navio chega à Madeira em outubro, sai das Bermudas em setembro, chega em outubro à Madeira e no dia 4 de novembro de 1849 chega um navio, Golden Rule, na pintura ali, chega às Bermudas com os primeiros 58 imigrantes, que até na contracapa tem os vários nomes deles, também a imagem está disponível no livro, e os subscritores, pessoas que tinham terras, que tinham trabalho para estes imigrantes, que tomaram eles de barriga, recolheram-os para trabalhar nas Bermudas. Estes foram os primeiros imigrantes portugueses a chegar às Bermudas. Foram estes madeirenses a bordo do Golden Rule. Por diferentes motivos deixaram Madeira, alguns por intolerância religiosa, que não eram católicos, grave crise de batata em 1847, portanto, problemas de fome também, dificuldades económicas, foram tudo questões que levaram os portugueses da Madeira a emigrar para as Bermudas. E este sucesso madeirense é que depois levou a desejos por mais portugueses e começam a chegar açorianos, não necessariamente a partir dos Açores, mas a partir dos Estados Unidos da América. Portanto, todos aqui, com certeza que já ouviram falar de quantidade enorme de açorianos na costa leste, na Fall River, em Massachusetts, em Rhode Island. E acontece que estes imigrantes açorianos a viver na costa leste dos Estados Unidos iam para as Bermudas trabalhar durante os invernos, porque ficavam sem trabalho no inverno nos Estados Unidos e iam para as Bermudas no inverno, porque as Bermudas conseguem produzir até 3 colheitas por ano, devido ao seu clima. Nos Estados Unidos era mesmo só o verão e ficavam desempregados. Então acontece que muitos açorianos começam a emigrar para a Bermuda a partir dos Estados Unidos. E os primeiros a sair daqui diretamente para a Bermuda são na década de 80 do século XIX, 1880 e 90. E de tal forma que a mão de obra portuguesa é apreciada que até aparece ali, se conseguisse apontar, mas eu acho que two good farm hands, 2 boas mãos agrícolas, português preferido, 1881. Anúncios no jornal a dizer que queremos um agricultor de preferência português, já demonstra o talento dos açorianos, dos portugueses, para a mão de obra agrícola. Então os açorianos e os madeirenses, na altura, dedicavam-se muito à agricultura, em especial à produção da cebola. E hoje em dia o apelido dos bermudenses são os cebolas, porque dedicaram-se muito àquela cultura. E o que é engraçado é que havia um mito que eu consegui desfazer através da minha pesquisa, que os primeiros imigrantes madeirenses tinham levado sementes de cebola consigo para as Bermudas. E aquilo que encontrei foi que já na década de 20 do século XIX, 1820, havia sementes de cebola da Madeira a serem importadas e em 1840 as sementes de cebola do Faial. Portanto, as sementes portuguesas, os açorianos madeirenses, chegaram ainda antes dos imigrantes e consegui provar isto. Então também tive a oportunidade, através da minha pesquisa e de entrevistas, de conseguir algumas fotografias
que são sem dúvida um testemunho da nossa presença açoriana e portuguesa nas Bermudas, e já no século XIX várias ilhas, lá Santa Maria, São Jorge, lá São Miguel, Flores. Por exemplo, encontrei nos registros um senhor do Faial que tinha uma taberna na Bermuda, ou pessoas dos Flores já com nas terras, mas o que é facto é que a partir de finais do século XIX e todo o século XX, São Miguel predomina, sem dúvida alguma, como também algumas pessoas de Santa Maria, mas também algumas pessoas das outras ilhas, Faial, Terceira, a migrar para as Bermudas, mas saídos de São Miguel. Pessoas, por exemplo, do Faial que estavam a viver em São Miguel, migraram para a Bermuda, ou da Terceira, ou dos Flores. Encontrei vários destes casos nos registros dos passaportes daqui, que era do distrito de Ponta Delgada, que era então a ilha de São Miguel e a de Santa Maria. O capítulo 4 é sem dúvida alguma aquele que tem mais páginas, porque é a imigração dos séculos XX e XXI, lá dos Açores para as Bermudas. Portanto, há uma grande, enorme vaga de centenas de açorianos a partir para as Bermudas nos anos 20, para trabalhar na agricultura, para trabalhar também nos jardins, na construção de hotéis, porque enquanto nós aqui, agora há uns 10 anos, estamos focados no turismo, na Bermuda o turismo foi a atividade número 1 do final do século XIX até os anos 80. Hoje em dia já não há muito do turismo, mas devido a esta atividade toda do turismo, os bermudenses não queriam trabalhar na agricultura, preferiam trabalhar no turismo, e quem queria trabalhar ao sol e nas terras foram os açorianos, importados às centenas em navios de vapor para trabalhar nos campos agrícolas, e foram muitas pessoas em vapores para as Bermudas. É nesta altura, em 1923, que a primeira pessoa da população vai para as Bermudas. Um homem das Furnas, mas também alguns depois de várias zonas daqui do Conselho da Povoação. Então, conseguem ver ali na quarta imagem vários caminhos de vapores que iam passar por São Miguel para ir para as Bermudas. Depois também em aborto, uma questão nos anos 30, há muitos menos pessoas a emigrar para as Bermudas devido à crise mundial, que então afetou o mundo inteiro. Durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo com a guerra, os açorianos emigraram para as Bermudas. Emigraram a partir de navios de vapor. Mesmo uma fotografia na Bermuda, de um navio que transportou refugiados para os Estados Unidos, judeus, e também transportou açorianos, com certa tempo. E mesmo os açorianos apanharam os hidroaviões, que eram aqueles aviões que paravam no mar. Os açorianos partiram daqui para São Miguel, para o Faial, e de Faial 8 horas até chegar às Bermudas, por um hidroavião. Também, quando falo destes casos, aquela fotografia ali no canto, então, se calhar nos anos 20, também açorianos nas Bermudas, trabalharam na construção, na agricultura, e os primeiros açorianos a emigrar de avião já são nos anos 40. Hidroavião, e depois a partir de Santana para Santa Maria, de Santa Maria Estados Unidos, dos Estados Unidos Bermudas, e também diretos de Santa Maria para Bermudas, que cheguei a ver muitos voos diretos para Bermudas a partir dos anos 50 e mesmo 40. Entrevistei algumas pessoas que foram diretos, porque por Santa Maria passavam muitas companhias aéreas, inclusivamente de Cuba, e os voos para Cuba da Europa paravam em Santa Maria Bermuda, e depois Bermudas, Cuba. Encontrei vários imigrantes que fizeram este percurso. Algo também interessante que eu refiro é toda a questão do cônsul na Bermuda. Bermuda tem um consulado português desde 1883, não era português, nem falava português. John S. Darrell foi o primeiro cônsul da Bermuda. As Bermudas só passam a ter um cônsul a falar português em 1949, vai ser aquele senhor da lei, Jerónimo Medeiros, que era dos Jardins. Depois, passando para a segunda parte do século XX, tem aborto sempre por décadas, todo o século XX está dividido por décadas, com exceção do período da Segunda Guerra Mundial, 39 a 45, e depois do período de 45 a 49. Porque de 45 a 49 dão-se grandes mudanças que influenciam a migração toda para as Bermudas. Porquê? Porque a partir dos anos 30 a imigração passa a ser muito restrita.
No entanto, durante aquele período de 45, 49, foram permitidas que muitas famílias passassem a ir com os homens. Nos anos 20 foram famílias inteiras. Já a partir dos anos 30 começou cada vez mais restrições. Só os homens, as mulheres não podiam ir, por vezes ficavam anos, 10 anos, 7 anos sem vir cá e as famílias cá. E, por exemplo, uma das histórias mais tristes que encontrei foi exatamente relacionado com aquele navio, que é o Serpapente. Foi um senhor de água alta que migrou para as Bermudas, ficou lá uns X de anos, depois teve a oportunidade de vir para voltar, visitar a família, o Sebastião Rebelo, voltar a ver a família para Nova Iorque, por Bermudas, Nova Iorque cá, esteve cá, a mulher engravidou, voltou para as Bermudas. 7 anos depois, ele teve a oportunidade da família ir. A família vai naquele navio, só que na segunda vez que tem navio foi, já não pôde ir para as Bermudas, foi diretamente para os Estados Unidos, Filadélfia. Ele, no momento em que a esposa ia apanhar um avião dos Estados Unidos da América para as Bermudas, esse senhor passa por uma cirurgia e não corre bem e acaba por falecer. 7 anos separado da família, quando a família tem hipótese de se reencontrar, ele faleceu. E a família, quando chega às Bermudas, as pessoas tiveram que dar essa notícia. Mas, obviamente, a senhora não reagiu da maneira mais alegre. Depois, passando pelos anos 50, muitos imigrantes continuam a ir para as Bermudas, para a jardinagem, continuam também, claro, para a agricultura. Em 1960 tem a oportunidade de várias famílias de se reunirem com os imigrantes, e muito graças a parte do trabalho, do empenho daquele senhor ali de cor-de-rosa, que era o padre Filipe Macedo, era um padre católico nas Bermudas, que muito contribuiu através do seu esforço enquanto cônsul, enquanto vice-cônsul, para lutar contra a imigração, contra os abusos de imigração nas Bermudas. Por exemplo, os abusos chegaram a ser tantos. Por exemplo, a imigração colaborava com imigrantes ilegais, dava trabalho, aprovava contratos de trabalho para imigrantes que estavam lá, não eram imigrantes, eram turistas, mas queriam ficar na Bermuda, e a imigração passava contratos para eles, porque era absolutamente ilegal. No entanto, por exemplo, já nos anos 70, algo que também é o aborto, há uma grande procura por mão de obra portuguesa, até que nos jornais parece hotéis desesperados para a mão de obra portuguesa. Porquê? Porque depois os cônsules começam a ser mais um braço de ferro para a imigração, que se as condições não forem as melhores, nós não assinamos contratos. E foi sempre um braço de ferro entre o consulado português e a imigração das Bermudas, este braço de ferro entre o consulado e a imigração. Depois, então, nos anos 70, temos a primeira visita de um presidente açoriano às Bermudas, portanto, em 76, os Açores tornam-se uma região autónoma, e a Mouta Amaral visita as Bermudas em 1977. E já nos anos 80, também ali, quando ainda é Conselho de Governação, Vista de Pico de Ferro, primeira vez com o Premier das Bermudas, vem os Açores. O Premier David Gibbons, ali vira a Rua das Furnas. Depois, passando pelos anos 90, já tem também, claro, houve uma grande quantidade de pessoas que voltaram para os Açores, vindos das Bermudas. Instala-se uma crise económica nas Bermudas, por diversos motivos. No contexto internacional houve uma crise económica, mas também o turismo estava a decrescer, porque as Bermudas estavam a mudar um pouco a sua economia, não desistindo do turismo, mudando-se para os negócios internacionais, de seguros, de seguradoras, e há uma recessão. E acontece que muitos pais viram-se obrigados a sair das Bermudas, apesar dos seus filhos terem nascido lá, porque quem nasce nas Bermudas não tem os papéis das Bermudas. Os filhos, só se os pais tiverem os filhos, esse Bermuda status é que os filhos então passam a ter. Então muitos pais viram-se na situação que os filhos não eram nem portugueses, nem bermudenses, eram apátridas. Então não viram noutra hipótese senão a ir para os Estados Unidos, ir para o Canadá, muitos, e outros simplesmente a voltar para Portugal, para os Açores. Então alguns casos mais tristes que até tiveram que ir para o Canadá. Se os filhos tiveram que aprender ainda uma terceira língua, porque não falavam inglês, falavam português em casa, e eles tiveram que aprender francês. Então nos anos 90 há esse êxito português, porque muitos bermudenses ficaram desempregados, e então
quando chegava a altura de assinar contratos, se aparecesse um bermudense, o português ficava excluído. E digo que muitos portugueses, muitos açorianos não viram outra hipótese se não voltar para os Açores. Destacou-se na luta por estes portugueses sem direitos a permanecer na terra. Ana Faria, que é aquela senhora ali de lá, que atualmente é professora na Escola Mount St. Agnes, que é uma das escolas privadas que tem mais estudantes portugueses, e foi uma das pessoas que também me ajudou muito nesta pesquisa. Sugerir nomes de pessoas para entrevistar a comunidade dos alunos. Passando para o capítulo 5, é sem dúvida alguma a questão da marca açoriana, marca portuguesa, e é sem dúvida alguma, como costumo sempre referir, qualquer pessoa que vai às Bermudas sente orgulho em ser açoriano e ser português. Tudo o que nós conseguimos, o nosso povo conseguiu, a nossa marca na cultura bermudense, as empresas açorianas, os açorianos são de uma ponta à outra, há presença, há influência açoriana. É através da construção de companhias de construção que foram começadas por açorianos, iniciadas por açorianos, como a DNG, que é a maior companhia de construção das Bermudas, que foi iniciada por um senhor da Feijão de Cima e um daqui da povoação. O pai dele é da povoação, a mãe era peixe, já nasceu lá. Os supermercados nas Bermudas, quase todos, são os maiores que foram iniciados por açorianos. Companhias de música, de discos, como a Edmar Records, também iniciada por açorianos. Eddie de Mel, que era da Loma da Maia, já faleceu. Cheguei a ver um restaurante português nas Bermudas, que era o El Matador. Como a nossa culinária hoje em dia faz parte da culinária nas Bermudas, é a sopa de feijão vermelho que vemos nos restaurantes, são os Portuguese Donuts, que é as malassadas, é o chouriço, até chouriço de peru, que eles lá fazem, porque muitos não comem carne de porco, mas comem aves, então fazem chouriço de peru. É o folclore, é a presença dos grupos de folclores na parada do Bermuda Day, entre outras presenças da nossa cultura, uma festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que foi iniciada no finais de 70, 1978, primeira celebração, em mais cheguei em 77, associações como o Clube Vasco da Gama, iniciado em 1976, a Associação Portuguesa, que depois tornou-se a Associação Cultural Portuguesa em 90, que é responsável pela Escola Portuguesa. Hoje em dia a Escola Portuguesa lá tem cada vez mais alunos, não só portugueses, mas bermudenses que têm curiosidade em aprender português, porque algo que eu refiro sempre é que já tive a oportunidade de estar em Fall River, tem imensos açorianos, cerca de 60% da população é portuguesa, sobretudo açorianos. Já estive em Toronto, já estive em Montreal, tudo locais onde tem enorme presença portuguesa e enorme presença açoriana. Mas sai-se daquelas zonas onde tem mais portugueses, parece que praticamente os portugueses não existem, principalmente Toronto, que é uma cidade enorme. Vá-se a Bermuda, para aquele dos senhores, coloquem um multibanco na caixa, parece duas línguas, parece inglês, parece português. Demonstra a nossa influência naquele território britânico. Sobre a população nas Bermudas, preparei este slide aqui especialmente para esta apresentação. É sem dúvida um dos concelhos com maior presença na diáspora açoriana, na diáspora portuguesa das Bermudas. Aquela fotografia ali é 1977, aqueles senhores moravam no Faial da Terra, migraram para as Bermudas nos anos 30. O seguinte, Manuel Amaral Mendonça é das Furnas, também que conselho da população, foi uma das maiores figuras da comunidade portuguesa nas Bermudas. Ele foi presidente do Clube Vasco da Gama, ele chegou a viajar para os Estados Unidos para ter filmes portugueses a serem expostos nos cinemas das Bermudas para a comunidade portuguesa, para ter contato com a língua portuguesa. A família Mendonça, aquela família ali de 4 pessoas, aqui da população. O José Luís Marques Fagundes, também aqui da população. A irmã dele, a senhora Délia Mendonça, tem aquele supermercado que é o Garden Market, foi iniciado por pessoas da população. E o que mais me fascinou, e que às vezes pode parecer confuso, mas é impressionante como às vezes os açorianos lá fora têm mais um sentimento de ser açoriano do que cá. Pode parecer estranho, mas é verdade. É aquela saudade, aquela falta de terra. E eu vi as leis de Nossa Senhora das Neves, ou seja, coisas mesmo típicas da povoação. E algo que eu nunca deixava de fotografar, sempre pedindo às pessoas que podiam fotografar, as leis de Nossa Senhora das Neves, imagens de Nossa Senhora das Neves, dos remédios, perdão, dos remédios. As
Salvador dos Remédios, Senhor Santo Cristo dos Milagres, de Santa Ana. Impressionante como é que havia as leis, claro, importantes de cá. As pessoas vinham cá, não deixavam de esquecer a sua terra, por colocar lá e desafio qualquer um de vós, se for à Bermuda, onde moto, caminhonete, ou o que for, bandeiras de Jesus, bandeiras de Portugal, os azulejos que o Senhor Santo Cristo dos Milagres, os azulejos com as Nossas Senhoras daqui das várias freguesias, e claro, até mesmo aqui ali do canto é do Sr. José Luís Marques Fagundes, mesmo aquela estrada típica açoriana, com as hortênsias, com os plátanos, e ele tem aqui mesmo na entrada, demonstra que mesmo vivendo nas Bermudas, não esquece aqui a sua terra. Ali aquela imagem dos anos 60, já era o Sr. José Garrafa, também daqui da povoação, familiar do Sr. Carlos Muniz, mais distante, ali também o Ricardo Arruda, também das Furnas, uma grande empresa de construção, e aquelas outras 3 fotografias ali são também relacionadas com a povoação e dos casos mais tristes que encontrei. Aquela senhora do topo, aquela fotografia ali do meio com as crianças, a senhora Maria Borges, o marido dela era daqui da povoação. E ela emigrou para as Bermudas em finais de 60 e ela depois teve a oportunidade de emigrar para as Bermudas com os seus 10 filhos. A Bermuda tinha uma política de engenharia que era: o casal pode ir, mas só pode levar 2 filhos, ou então casais têm que ter só 2 filhos. Por alguma falcatrua que alguém conseguiu fazer, ela foi com os 10 filhos para as Bermudas. Acontece que tinha um problema. O marido faleceu do cancro, salvo erro, e a Bermuda obrigou ela a sair das Bermudas, porque o contrato tinha sido feito no nome do marido. E eles deram uns X de meses, uns X de semanas para ela abandonar as Bermudas. Ela não queria sair da Bermuda, ela queria ficar, ela tinha vendido tudo cá, e a Bermuda foi bastante intolerante com ela e obrigou ela a sair. Os seus 8 filhos, 2 deles ficaram cá, um deles estava a fazer tropa, o outro não foi, e obrigou-la a sair. Caso também muito triste que aconteceu, que na altura chocou não só a comunidade açoriana, mas também a comunidade bermudense, foi aquela menina da linha de 11, 12 anos, Connie Furtado, Conceição Furtado, faleceu em 1978. Ela foi violada e assassinada nas Bermudas. Na altura, Chesterfield Johnson, ela era irmã de um boxeador nas Bermudas, violou e assassinou a menina. Ela tinha saído da escola e chocou totalmente a Bermuda. A Bermuda parou, buscas pelo corpo da menina, buscas pelo assassinato, pelo assassino, e acabaram de encontrar o corpo dela e concluíram que não foi de mortes naturais, não foi nada. Acabaram a concluir que ela foi violada, depois assassinada, e ele escondeu o corpo. Na altura foi bastante grave, até na altura, naquele momento, a Bermuda teve pena de morte até os anos 90, queriam condenar o indivíduo à forca, o advogado conseguiu safar e ele hoje em dia já está cá fora, mas na primeira vez que eu fui às Bermudas fui de visita em 2021 e encontrei o sítio onde ela foi assassinada, onde ela morreu, e está lá aquela placa com o nome dela, onde ela foi, onde ela tiraram a filha, foi decidido. Foi das coisas mais tristes que eu lá encontrei. Pronto, este slide é especial sobre a povoação, que indiquei aqui para vós, para este conselho, e algo que eu também não posso deixar de referir. Vendo aqui a povoação, às vezes eu venho, porque eu sou guia de intérprete, não é? E às vezes as pessoas referem essas casas enormes, aqui na povoação, os maçons, que depois dizem, e aos turistas, porque às vezes eles ficam impressionados com os tamanhos das casas. Eu digo, é a Bermuda, é a nossa imigração na Bermuda, mas estas casas são frutos de muitos sacrifícios de homens e mulheres, que às vezes separam-se para ter tudo o que têm aqui. E a história da Bermuda é, sem dúvida, uma história de sacrifício e de muito trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se alguém tem alguma questão, uma pergunta, principalmente alguém das pessoas aqui que lá viveram. Uma apreciação sua e que achei interessante. Disse que o primeiro restaurante da Bermuda foi português. Não, aquele foi um dos restaurantes portugueses que havia na Bermuda, o El Matador. Então o nome era espanhol. Sim.
ideia. O nome mesmo é de Matador. Mas o que é interessante também é que eles tinham ali, eu reparei que tinha uma mistura de culturas, português com a Espanha, porque o El Matador, a temática do restaurante era a tourada. Era o? Tourada. Tourada. Tourada, a música era tourada, mas a culinária era portuguesa. E eles chegaram a ter noites de fado, chegaram a ter até inclusivamente artistas de fado que vieram do continente e atuaram na Bermuda. E claro, pronto, o livro são 786 páginas e meia hora não podia referir-te, mas a Amália Rodrigues cheguei a atuar na Bermuda, nos anos 70, muito pela mão de Luís Bernardo, que é um homem de comunidade, arquiteto, líder de comunidade, e Ari de Mel. Mas ela atuou lá, foi um dos maiores artistas que lá atuou, e também pela mão de Ari de Mel, que foi um homem de negócios lá, artistas internacionais como Stevie Wonder, muitos outros atuaram na Bermuda por mão deste açoriano. Qualquer lado da Bermuda que vem alguém que tem algum conhecimento de música, conhece o nome daquele açoriano. Conhece por um nome anglicizado, que é Ari de Mel. O nome dele era Manuel Eduardo de Mel, ele era da Lomba da Maia, mas toda a gente conhece aquele homem de negócios. Não há nenhuma pergunta? Apreciação, então? Era só uma coisa. Disse também que o turismo já não era a atividade principal da Bermuda. Não. Agora justifica-se mais A Bermuda, a partir do que acontece aqui na Bermuda, vive até o turismo até finais dos anos 80. Só que acontece um pequeno problema. Aliás, perdão, a Bermuda viveu do turismo de